O nome disso é gratidão, igreja. Sente-se, obrigado, Deus. Deus te abençoe. Volte logo, tá bom? Volte para a sua igreja. Sei que você vai passar pouco tempo lá nessa cidade. Logo você voltará para o convívio dessa turma. Olha a quantidade de adolescentes chorando aqui. Deus te abençoe. Ele vai voltar, gente. Vai voltar. O David vai voltar. Até eu estava chorando ali, né? Imagina os jovens que amam tanto. Deus abençoe. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo. Nós vamos ter essa série. E ele é também chamado de saltério. Os salmos, eles são 150 poemas. É importante eu falar isso na introdução. São 150 poemas escritos mais ou menos num período de 1000 anos. Nós temos, às vezes as pessoas acham, irmã Salete, que o Salmo foi escrito por Davi apenas. O Salmo ele foi escrito nesse período pós-babilônico, juntado esse saltério, essa coletânea, após o cativeiro babilônico. E nós temos, por exemplo, Salmos de Davi, nós temos Moisés como autor de salmos, nós temos filhos de Coré, nós temos Asaf, nós temos Etan, temos Salmo de Moisés. Então, nós temos vários autores. E o saltério, tal qual o Pentateuco, ele é dividido em 5 livros. Pastor, eu não sabia disso. Os salmos, eles são a parte das escrituras que não são no sentido literal. Existem livros poéticos e o salmo, eles fazem parte dessa poesia. Quando você vê assim, né, Davi falando, a minha alma tem sede de ti. Isso aqui é sede de Deus, irmãos. Isso aqui é gratidão. O jovem que vem aqui dizer que estava precisando de uma porta. Eu vi esse jovem aqui chorando na tarde de milagres. Eu vi ele cantando, chorando, pedindo a Deus uma porta. E às vezes o salmista ele fala, Senhor, a minha alma tem sede, como a costa. Isso aqui é uma linguagem poética. Quando você lê um salmo, nós precisamos entender que é uma linguagem poética. E nós vamos aprender isso aqui durante todos os salmos, espaços que nós vamos aqui aprender, que nós vamos estudar juntos. Então, lembre-se disso aqui, é muito importante. Então, eu quero dizer também que nós temos salmos de louvor, salmo de adoração, salmo de lamento, por exemplo, Salmo 12, Salmo 120, muito conhecido, salmo onde existe ação de graça, uma gratidão, quando eles louvavam a Deus por uma vitória, uma guerra, salmo de romagem, que são aqueles salmos onde eles caminhavam, peregrinavam ali no deserto, os judeus, eles adoravam o Senhor através desses salmos. Os salmos até hoje, o saltério, ele é o inário do povo judeu. Então nós temos também os salmos messiânicos, né, que apontam para o Messias, também chamados de salmos reais. Nós temos também os salmos de sabedoria, inclusive o salmo número 1, esse salmo que nós vamos ver rapidamente aqui, é um salmo sapiencial, é um salmo que te traz sabedoria, ele traz ali de forma introdutória, ele foi colocado ali de forma introdutória, como o salmo que introduz todo o saltério. E nós temos o salmo imprecatório também, para você que gostaria de se aprofundar, que são aqueles salmos de castigo divino, por exemplo, Salmo 7, Salmo 35, são aqueles salmos que, se você for buscar o Salmo 137, mas hoje eu quero conversar com vocês, né, ainda que você use como leitura devocional, uma literatura devocional, porque, irmãos, se a Bíblia muitas das vezes ela fala aos nossos corações, os salmos, muitas das vezes, eles vão refletir, eles vão trazer um reflexo daquilo que o nosso coração precisa naquele dia. Você abre um salmo e às vezes o salmo ele fala por você. E quando eu chego aqui no salmo de número 1, acompanhe comigo, aqui, pode colocar o tema, Davi, ele foi muito feliz e sábio, quando ele traz um contraste entre 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Davi, ele traz um contraste, irmãos, e isso vai servir de base, de princípio, para toda a Bíblia. Para toda a Bíblia, nós precisamos entender que todos os dias está diante de nós, como o Deuteronômio fala, 2 caminhos, e nós precisamos entender, se nós vamos para o caminho da vida, ou o caminho da morte, e ele traz aqui esse contraste, do ímpio com o justo. Isso aqui é maravilhoso. Essa versão, esse contraste aqui é maravilhoso. E ele começa aqui, o salmo, ele começa com uma palavra
que todos nós conhecemos. Ele fala assim, pode colocar lá para a gente, bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado. Ele traz um paralelo com o Sermão do Monte. Quando a gente olha lá para o Sermão do Monte, lá em Mateus, né, nós vamos ver, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, porque dos tais é o reino dos céus, sim ou não? Então, quando você olha para essa palavra bem-aventurado, às vezes nós não sabemos o que significa, o significado real, a tradução no hebraico, no original, se você for pesquisar, não é apenas feliz, pastor, eu sei que bem-aventurado é uma pessoa feliz, mas na tradução, é uma pessoa muito feliz. Cadê os bem-aventurados aqui do Senhor? Deus tem isso para 2026, o justo, ele é um bem-aventurado. Então aqui, irmãos, existe uma quebra de paradigma. Qual é, pastor? É que às vezes nós achamos que nós não podemos ser felizes, e aqui cai esse paradigma. Irmãos, é legítimo, não, deixa eu te falar uma coisa, quando você está na praia, você que foi para a praia, o Amaral chegou todo queimado aqui, cadê o Amaral? Todo bonitão, estava na praia, glória a Deus por isso, irmão Amaral. Sabe por quê? Você estava com a sua família, com a sua esposa, estava lá em felicidade no meio, e isso é legítimo, a felicidade no meio do povo de Deus, irmãos, não é pecado. Mas pastor, o que é pecado? E eu vou te trazer uma frase que eu amo, de C.S. Lewis, de um livro chamado, esse livro de C.S. Lewis, essa frase chama assim, o problema do homem não é a busca pela felicidade, mas o fato dele buscá-la nos lugares errados e de se contentar com muito, muito pouco. Às vezes, o problema do ser humano não é a busca pela felicidade, às vezes nós estamos buscando essa felicidade em relacionamentos, nós estamos buscando na política do nosso país, nós estamos buscando em um partido político, nós estamos buscando essa felicidade em uma pessoa que está nos devendo algo, enquanto o nosso Deus, Ele tem a maior de todas as felicidades para nós. O problema não é buscar, é que às vezes nós estamos buscando em um time de futebol. Talvez o teu time perdeu hoje, Deus está falando nessa noite. Às vezes nós estamos buscando no time de um relacionamento, nós queremos buscar num tipo de festa, nós queremos buscar de forma equivocada a felicidade, e é legítimo nós, a nossa família, a nossa casa, levante a sua mão e eu profetizo em nome de Jesus, haverá uma grande felicidade, uma bem-aventurança do Senhor, aleluia, nesta casa em 2026, quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas é interessante que esse versículo fala que o caminho, como sapiencial, o caminho da felicidade, querido, ele é um mapa. Davi nos trouxe um mapa da felicidade, e ele fala assim, bem-aventurado, então o homem ele é feliz por aquilo que ele evita, o homem é feliz por aquilo que ele não pratica, que ele não faz, está ali um não, e ele fala assim, olha, bem-aventurado o homem que, diga comigo, não anda no conselho do ímpio, andar, e ele fala, não se detém, não para no conselho do ímpio também, e nem se assenta. Olha como é algo progressivo. O pecado, ele nunca é disruptivo, o pecado sempre, ele vai encontrando uma brecha, ele vai mudando a cosmovisão, porque quando o salmista Davi fala assim, aquele que não anda, aquele que não aceita o conselho do ímpio, o que é isso, pastor? Irmãos, você sabe qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio é você aceitar os valores, você aceitar as filosofias. Andar no conselho do ímpio é andar parecido com o ímpio, andar no conselho do ímpio é fazer as mesmas coisas, é você ter uma cosmovisão do mundo. E qual a diferença? Se nós temos a cosmovisão, se nós temos a visão do mundo, qual a diferença nossa para o ímpio? Às vezes nós já estamos andando no conselho, às vezes nós procuramos conselhos lá fora, às vezes nós procuramos conselho lá na internet. Agora, irmãos, é uma enxurrada de gurus lá na internet. A pessoa falou que agora pode comer sal, o outro médico falou que não pode comer sal, agora falou que o casamento deve ser assim, e nós estamos parando para ouvir os conselhos de muitas das vezes robôs e IAs que estão lá.
sendo manipulada por trás de ideologias, por trás de cosmovisões que não tem nada a ver, uma cosmovisão que não tem nada a ver com a nossa. Então, talvez seja ainda esse andar no conselho, seja um jeitinho brasileiro, mentiras de estimação. Às vezes nós queremos levar vantagem em tudo. Isso, irmãos, não é para nós. Querer levar vantagem em cima do irmão, querer levar vantagem em tudo. Não, eu vou dar um jeitinho aqui e o imposto de renda vai voltar para mim. Cuidado, crente. Isso é uma cosmovisão errada. Nós não fazemos isso, nós não praticamos isso, irmãos. Isso é uma visão do mundo. As pequenas coisas erradas, elas vão se somando, e eu vou te dizer, um dia essa conta ela chega. Quando nós temos o conselho e atendemos o conselho, eu falei pela manhã, que eu tinha um amigo que eu admirava como crente, e pregava, e tinha um exemplo de família, uma autoridade, e a esposa, e o que aconteceu? Há muitos anos atrás, aconteceu que ele traiu a esposa, e ela ao mesmo tempo, os dois descobriram ao mesmo tempo traição, os dois estavam traindo no casamento, e eu falei, rapaz, o que houve contigo? O que aconteceu contigo? E ele falou assim, bem claramente, pastor, eu tenho que me livrar de uma amizade, de conselhos de um ímpio. Quais são as vozes? Eu não quero resposta, mas quais são as vozes que você tem dado atenção? Mas o salmista, ele é muito feliz quando ele fala assim, além do conselho do ímpio, ele fala, não se detém no caminho dos pecadores. Deixa eu te falar uma coisa, os pecadores, eles têm um caminho. O pecado, ele tem um caminho. E aqui começa a parte prática do pecado, porque antes ele estava andando, ele até coadunava com aquelas ideias. Às vezes nós, os justos, né, temos aqui uma cosmovisão do reino e uma cosmovisão do mundo. Isso é andar. Mas deter é parar. Aqui o pecado já fisgou, e você observa isso com muita naturalidade, pessoas que eles já não estão andando no conselho, ele já parou, se detém, ele já parou no caminho dos pecadores. O pecado raramente começa com uma ruptura, mas com uma aproximação sutil. É algo que às vezes as pessoas falam, já viu aquela frase, não tem nada a ver, pastor? E no hebraico, ficar parado, já é assumir uma postura. Ficar parado no caminho do ímpio, você já assume uma postura do ímpio, já está alinhado, já fez uma aliança com o mal. E você consegue observar isso na vida de crentes, que outrora estavam aqui na igreja, orando, levantando a mão, chorando conosco, mas agora já assumiu uma postura, porque já parou, já se deteve. Não é só ouvir o conselho, agora é começar a caminhar do mesmo jeito. Você vê, aqui estava na igreja, aqui estava orando, aí agora você vê os trejeitos, o linguajar. Você vê uma pessoa que sai da igreja, você vê o linguajar, os palavrões, a maneira a cosmovisão, e você percebe, olha, essa pessoa, ela não só começou a andar, mas ela já parou, ela já se aliançou. Provérbios no capítulo 14, verso 12 diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Ou seja, um dia essa conta chega, porque, irmãos, o mundo, ele é atrativo, parece que o pecado, ele é confortável, parece que o pecado, ele é popular, parece que o pecado, ele é realmente razoável aos olhos humanos. Sim ou não, igreja? E os adolescentes, os crentes, eles começam a se deleitar e começam a se seduzir pelas coisas do mundo. Parece que é confortável, mas o salário do pecado continua sendo a morte. Um dia essa conta, ela vai chegar. Um dia a conta do pecado, ela vai bater na porta de pessoas que estão no caminho dos pecadores, que estão andando conforme a cosmovisão do mundo. Mas ele fala algo muito interessante aqui, o maior sinal, irmãos, do declínio, né? O salmista, ele traz aí essa questão de se detém. Sabe qual é, irmãos? Sabe qual é o sinal?
Ele fala assim, ó, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda do quê? Dos escarnecedores. Assumir agora já é um pertencimento, eu já faço parte desse grupo. No hebraico, assentar-se é fazer já morada, a pessoa já não é esporadicamente que você vê lá na roda, lá no bar, agora já faz morada, já assentou na roda de quem, irmãos? A Bíblia diz, do escarnecedor. É o estágio final de identificação, porque o crente, muitas das vezes, ele sai da igreja, e ele pensa que ele está se identificando com as coisas do mundo, se identificando com tal pecado, com tal prática. Agora, chegou num estágio, está vendo que é algo progressivo para o mal? Primeiro ele anda, depois ele para, agora ele se assenta na roda de um grupo de pessoas, chamado escarnecedores. Pastor, o que é o escarnecedor? Aquele que pratica escárnio, mas contra o que, pastor? Vocês já viram isso? O escarnecedor, irmãos, ele blasfema contra as coisas sagradas, é contra Deus. Ir para a igreja, escola bíblica dominical, rapaz, você está cafona, esse negócio de dízimo, e nós sofremos esse ataque do mundo, mas às vezes nós sofremos ataque de crentes, de próprio cristão dentro da igreja, é o escárnio contra as coisas de Deus. Agora já não é o espectador. E aqui eu quero elencar 5 coisas em relação ao sinal espiritual, em relação à perda do temor. E talvez você identifique isso na vida de alguém. Quando a pessoa perde o temor lá atrás, ela agrega e traz com ela algumas situações. Qual é, pastor? A questão da disciplina. Não aceita disciplina, não aceita exortação, não aceita autoridade espiritual. Mas viver ali sobre o jugo de uma liderança de PGR, de escola bíblica dominical, de ministério de louvor. Isso é uma característica quando nós fazemos escárnios e desprezamos as coisas de Deus. Então hoje nós vemos, humor gospel. Você vê o Instagram lá, tem muitos pastores fazendo escárnio, trocando, pessoas que falam assim, olha, esse menino, pastor, é uma bênção, mas eu sei que a pessoa quer trocar e mudar a natureza e o princípio da palavra bênção. E eu falo, olha, é uma bênção mesmo, irmãos, e eu espero que você esteja falando bênção no sentido literal. Não mude as coisas sagradas, porque isso é escárnio. Se você está falando que o teu filho é uma bênção para dizer que ele não está se comportando, você está sendo escárnio da palavra de Deus. Ficou tenso agora, né? Mas isso é uma verdade, querido. Às vezes nós estamos pecando e nem sabemos. Mas sabe o que é mais interessante? A parte 2, coloca aí para a gente. Você pode ser feliz não só por aquilo que você evita, mas por aquilo que você faz. Diga comigo, por aquilo que eu faço de forma intencional. Diga intencional, eu gosto dessa palavra. Antes, o seu prazer, prioridade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra prazer aqui no hebraico também, ela traz um sentido de deleite profundo. Não é um prazer automático. Agora eu tenho que ler a Bíblia durante 360, irmãos, não pense que a obra de Deus é um peso. Se você não quiser, o trabalho aqui é voluntário. Existem centenas de pessoas que querem fazer a obra de Deus, porque às vezes nós temos traumas, e às vezes nós achamos que a obra de Deus é um peso. Não é. E lemos a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia porque eu vou pregar. Não, você tem que ler a Bíblia, sabe por quê? Porque ela tem que ser um momento prazeroso para você. A escritura tem que ser algo prazeroso, tem que ser um deleite, e você tem que se perguntar, o que é que o Salmo 40 quer dizer para mim? Esperei com paciência e ele se inclinou para mim. Quando clamei por socorro, ele tirou meus pés do encharco de lodo. E aí Deus vai falando, o que essa palavra tem a ver comigo? Será que eu tenho que esperar com paciência no Senhor? E ele vai se inclinar, como fez na vida do David. Vai, queridos, prazer na lei do Senhor. Mas é interessante que o salmista Davi fala, e na sua lei medita. A palavra meditar aqui no hebraico também é repetir
vagarosamente, é repetir várias vezes: Senhor, os teus anjos acamparão ao redor da minha casa. Bem-aventurado um homem que não anda no conselho. Senhor, tu tens sido o meu socorro bem presente. Bem-aventurado aquele que não anda. Você pega assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Querido, meditar é ruminar. E você sabe que o boi, ele tem 2 estômagos, ele fica pastando, passa para a parte interna, depois devolve e fica ruminando. E às vezes Deus, Ele não quer que a gente pegue a Bíblia e comece a rabiscar de forma automática para cumprir uma tabela. Eu já fiz muito isso. Hoje eu quero que a Bíblia, ela faça parte da tua vida, porque Jesus, ele combateu na tentação, sabe como? Com as Escrituras. Satanás falava assim lá no monte da tentação: está escrito tal coisa, e Jesus falava: está escrito também, mas Satanás falava: olha, está escrito assim, e ele fala: olha, apartai-vos, sai Satanás, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes nós vamos precisar de sabedoria, e essa sabedoria, ela vem das Escrituras, queridos. Mas ele tem prazer, ele medita na sua lei de dia e de noite. Mas existe uma promessa aqui. A promessa é: pode passar. Esse crente, esse justo que tem o prazer e medita, ele será como árvore. Diga isso: árvore. Levante a sua mão, porque eu profetizo em nome de Jesus, querido. Você é como uma árvore. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer? Deixa eu colocar aqui. Aleluia. Árvore, beleza, sombra, fruto, utilidade. Aleluia. Querido, a Bíblia diz: você será como uma árvore plantada. Quem plantou essa árvore? Se você for olhar esse texto original, não foi um agricultor, porque essa árvore, ela foi plantada num lugar estratégico. Não foi um agricultor, não. Quem plantou essa árvore foi o próprio Deus. Eu quero dizer que quem te plantou onde você está foi o próprio Deus. Essa família que você está plantada, foi Deus que te plantou. Esse ministério, foi Deus que te plantou. Aleluia. Sabe por que você está nesse emprego lá? Talvez Deus te plantou por um propósito ainda lá, querido. Mas sabe o que é mais lindo nesse salmo? Árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Deus não plantou esta árvore no deserto, aleluia. Deus não plantou no dia mau, em doença, não. Ele plantou com propósito. Não foi no deserto, mas foi junto ao ribeiro das águas. Sabe por quê? Porque no seu tempo, levante a mão, sabe por quê? No seu tempo, aleluia, no seu devido tempo, aleluia, dará muitos frutos, aleluia. Sabe, David, você estava aqui como uma árvore na tarde de milagres. Chegou o tempo de você colher vários concursos, aleluia, porque Deus te plantou, mas você teve um prazer nas coisas de Deus. Vai chegar uma estação nova na tua vida, querido. Você crê nisso? Não é jargão de pregador. Vai chegar o novo de Deus, se nós temos a visão. Tem 2 caminhos. Você pode seguir o outro caminho, mas eu prefiro seguir o caminho do justo. E tudo quanto fizer, o que é que a palavra do Senhor está dizendo? E tudo quanto fizer, o Todo-Poderoso, Ele vai trazer muitas bênçãos sobre a nossa vida. O Todo-Poderoso, Ele tem nas suas mãos o controle do concurso que nós passamos. Ele tem o controle dessa empresa, aleluia. Junto com a mão dele, 2026 será muito diferente. Mas olha que interessante, passa para a gente, por favor. Não são assim, quem, queridos? Assim como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Existe uma comparação aqui fantástica. Olha como o Salmo ele tem profundidade teológica. Eles não são assim como uma árvore frutífera, mas como eles são, pastor? Como um moinho, ou seja, como uma palha. Às vezes,
nós achamos que os ímpios estão em vantagem. Às vezes olhamos a abundância do ímpio. Asaf não foi assim no Salmo 73? E eu vi e olhei que eles ali não têm problemas, eles passam com suas vestiduras. Asaf começou a ter inveja, ele fala isso. Asaf, autor do Salmo 73 e mais outros salmos, ele fala que ele teve inveja do ímpio, mas quando ele entrou no templo, Asaf diz: e eu lembrei do fim deles. O ímpio, ele parece um moinho, ele parece uma palha, mas o justo é como uma árvore plantada por Deus, no lugar certo, no tempo certo, e aleluia, e a sua folhagem não cai. Eu não sei se você está passando por uma doença, eu não sei se você está passando por uma crise, eu sei que Deus te trouxe aqui para dizer: a tua folhagem não cai, não vai morrer ninguém, não vai haver divórcio, não vai mais ter sangramento, não vai haver mais câncer, não vai ter mais queda, não vai ter mais morte, não vai cair, querido. Com Deus, querido, nós somos a maioria. Com Deus ao nosso lado, nós somos maioria. Eu não sei, pastor, mas está difícil, as coisas estão apertadas, humilhação, desonra. Deus, querido, vai trazer uma dupla honra, aleluia, porque com Ele as nossas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Passa para nós finalizarmos o verso último. Por isso, os ímpios, o quê? Não subsistirão. Ei, hoje nós estamos aqui, ó, todo mundo junto. Às vezes passamos dificuldade com ímpios, sim ou não? Eles estão no meio de nós, mas lá na congregação do justo, naquele grande dia vai ter uma separação, querido. Hoje nós temos o tribunal dos homens, e o tribunal dos homens ele é corrupto. Grandes bancos financiam grandes tribunais superiores. Hoje, juiz, eu sou dessa área, juiz recebe malas e malas, e procuradoria, existe uma corrupção sistêmica no judiciário, no legislativo, no executivo. Sim, existe, pastor, vocês sabem que existe, mas no tribunal de Cristo não vai ter corrupção. Naquele grande dia não terá, querido, desvio, fake news, não haverá suborno, e você que é justo, aleluia, você sim subsistirá, estará no céu, com aquela maior alegria que eu falei, que é a salvação. Quem pode glorificar a Deus, aleluia. E o verso 6 finaliza dizendo: porque o Senhor conhece o caminho porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios, mais uma vez, perecerá. Aleluia. Mais uma vez, eu quero explicar esse texto dizendo que a palavra conhece, o Senhor conhece de forma experimental a nossa vida. O salmista ele fala: tu me sondas, Senhor, tu me conheces, sabe quando eu me assento ou me levanto, tu esquadrinhas. O Senhor, Ele conhece o justo. Nós podemos às vezes enganar nossa liderança, nós podemos enganar aqui, né, líderes, esposa, né, trabalho, mas a palavra conhecer, ela é muito mais profunda do que essa palavra aí no hebraico. É algo experimental, é algo que o Senhor conhece o dia a dia. E para finalizar, no início, Davi, ele fala que existe duas opções, dois caminhos. Diga comigo, dois caminhos. Volta lá, por favor, para o tema. Dois caminhos. Fica de pé, igreja. Diga comigo: dois homens, dois caminhos, e nós temos dois destinos. E eu tenho certeza, crente, que você escolheu o caminho da vida, porque está diante de você. Escolheu ou o caminho da morte, ou o caminho da vida, e o Espírito Santo de Deus está te chamando hoje, para ser decisivo, um passo decisivo de fé para o caminho da vida. Talvez Deus esteja chamando pessoas hoje: olha, meu filho, eu quero te dar uma chance, eu quero que você seja um justo na minha presença,
E eu vou te dar uma oportunidade de aceitar Jesus, ou de se reconciliar com este Salvador. Existe aí pessoas, existe aí 2 caminhos, e existem 2 destinos. E eu quero te convidar, feche os olhos, igreja. Existe alguém que foi tocado pelo Senhor nessa noite, que o Espírito Santo vem te impulsionando para voltar aos caminhos do Senhor. Hoje, esse mesmo Espírito está te dando uma chance aqui na nossa igreja.